Bom dia a todo mundo, estamos aqui já para mais um episódio de After the Massage Podcast. Novamente hoje, depois da massagem, já que temos um convidado que fala português também. Claro que fala um bocadinho melhor que eu, então já em adiantado pido desculpas às pessoas que estão a ouvir meu português. Se estou a misturar o do Brasil e o português também, peço desculpa, na boa. Pronto, o convidado de hoje é muito especial. Também, primeiro episódio que temos público, não vão ver a eles, então é tranquilo, mas primeira vez que estamos com o público ao vivo. Esperamos que se manifestem se ouvem alguma coisa na boa, à vontade. Pronto, o convidado de hoje, estávamos à espera já há um tempo. É uma pessoa que ele mesmo acha que não está ligado diretamente para o wellness, mas eu acho que tem uma profissão e um cargo que afeta diretamente as pessoas que trabalham com eles, ou seja, é quem mexe os cílios ali por cima do wellness. Então, é quem vê o wellness de uma forma diferente, de uma forma mais, podemos dizer, calhar de cima, não de uma forma pejorativa, sino de uma vista mais ampla. Vamos a falar um bocadinho disso. Estamos hoje com o Tiago Pinto, subdiretor do Monumental Palace aqui no Porto, chefe do spa também, eu tenho muito que ver com isso, com os quartos do hotel e tudo, vamos a falar mais disso. É empreendedor também, tem sua própria marca, vamos a falar também um bocadinho disso e de sua vida pessoal. Eu estive a ver ali, a pesquisar no LinkedIn que passou por outros hotéis, foi Front Office Manager, no início, manager, não, Front Office só, até Sim. só. Pronto, Tiago, muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui e estar a me acompanhar. Como estás, bem? Bem, depois da Tranquilo? massagem, É isso, né? claro, Relaxado? impossível, relaxado. Estavas um bocadinho partido Relaxadíssimo. até. Bastante. Bastante. Sim, Há quanto tempo não pegavas, não tinhas 3 uma meses, cerca de 3 meses. Muito tempo, Sim. muito tempo. E Tem treino todos os dias, ou seja... pessoa ativa também, vamos a sim, falar disso. E pronto, ou seja, com o trabalho, com a rotina dos dias corridos é sempre mais complicado. Sempre mais difícil. Pronto, Tiago, a primeira pergunta do podcast é sempre a mesma. Podes falar olhando para a câmera se quiseres, mas o que achaste da massagem? Assim, para quem já não fazia uma massagem há 3 meses, é óbvio que ela foi memorável, não é? Pelo menos. Acha que é por isso? Eu acho que não. Eu acho que sim. Eu acho que não. Também porque temos o Guilherme, claro, Obrigado. é óbvio. Mas na medida daquilo que eu tenho, do conhecimento que eu tenho e daquilo que eu consigo falar, a pressão estava no ponto. E houve ali, efetivamente, ou seja, acho que tu conseguiste perceber, como disseste há pouco, que eu estava todo partido e ajustaste a partir daí a Não pressão. era muito difícil não perceber. Mas foi ótimo. Foi bom? Pronto, que bom que gostaste. Que bom que gostaste. Obrigado. E pronto, quando quiseres, né? E sempre é bom receber uma massagem. Pode ser comigo ou com outra pessoa, não estou a dizer isso, mas sempre é bom. Ainda mais estás a treinar e eu sei quanto trabalhas, então é isso. Pronto, vamos lá então. A primeira pergunta já mais relacionada contigo. Sempre o podcast tem o formato de querer conhecer ao Tiago, quem que é, a sua vida, como foi entrando no mundo laboral, o que estudaste, tua relação com o wellness, que, como já falaste, não é direta no laboral, mas eres uma pessoa muito ativa, então eu também quero falar um pouquinho disso. E a primeira pergunta é: quem é o Tiago? Na abertura máxima da expressão, da filosofia, quem é o Tiago? Olha, é assim, quando me perguntam quem é o Tiago, eu gosto sempre de falar, ou a primeira coisa que me vem à cabeça é o escotismo. Ok. Sei que é um bocadinho polémico isto, mas a realidade é que eu sou escoteiro desde 6 anos e eu não me imagino não sendo escoteiro. E consigo reconhecer hoje em dia que sou dirigente dos mais jovens, consigo reconhecer a importância que o escotismo teve na formação da minha personalidade e da forma como eu olho e me apresento no mundo. Portanto, eu acho que o grande impacto e a grande descrição vem sempre do escotismo. E o que é que o escotismo nos traz? Traz-nos a leveza, a liberdade de seres quem és, o contacto com a natureza e a importância que existe, que também está muito ligado ao wellness e ao well-being, não é? Sim. Portanto, isto tudo começa no escotismo, ou seja, quando eu tinha 6 anos, entrei nos escoteiros, muito tímido, não tinha nada a ver com... E fui tímido até bem tarde. Eu não vi ser dado isso como uma descrição tua agora, mas sim, mas fui até muito tarde. E pronto, ou seja, eu sempre gostava de estar na terra, em contacto com as pessoas, com as tradições, desde muito novo. Tanto que, para mim, foi muito difícil escolher uma área
para onde eu pudesse desenvolver os estudos. Eu recordo-me de chegar ao 9º ano, quando tínhamos que escolher para onde é que queríamos ir. Eu não sabia para o que é que queria ir e toda a gente me dizia, olha, pronto, como tu não sabes para onde é que queres ir, pá, olha, segue para Ciências e Tecnologias, que é mais abrangente, dá para tudo. E eu fui. E tive um ano horrível, com matemática e físico-química, que era zero daquilo que eu gostava, porque eu sempre tive aqui um lado muito criativo e muito livre. Entretanto, depois tive que mudar de curso porque aquilo não resultou. Cheguei ao 12º ano, continuava sem saber o que é que queria ser, e tive uns amigos dos meus pais que comentaram num almoço de família que os hotéis estavam a crescer na cidade do Porto e que era espetacular. E eu, bem, isto deve ser giro. Sim. Então, pronto, inscrevi-me na faculdade, aqui no Porto, no ISCET, e fui tirar a licenciatura em Turismo e Gestão Hoteleira. Ok, vamos a ir mais para lá. Eu quero voltar um bocadinho atrás, se calhar os primeiros anos de escoteiro. Quem é que te inscreve nos escoteiros? Tens irmãos? Tens alguém que estava por cima teu que se calhar... Ninguém. Isto foi... a minha mãe sempre teve o sonho de ser escoteira. Ela? A minha mãe, exatamente. E eu recordo-me de ir num dos passeios de domingo com os meus pais no carro, de ser miúdo, e dos meus pais me perguntarem se eu gostava de ser escoteiro, porque nós tínhamos passado por um grupo de escoteiros que estava a fazer uma caminhada, e eu disse, sim, eu acho que disse que sim, eu nem sabia bem o que é que aquilo era, não é? E pronto, e depois aquilo começou. E lá está, tipo, obviamente que depois apaixonei-me pelo método escotista, que é um método de ensino e de educação informal. E pronto, e até hoje nunca saí de lá. Bom, então tua mãe é a influência que te levou aos escoteiros, então? Sim, eu acho que nós somos sempre influenciados pelos nossos pais. Sim, claro, ainda mais aos 6 anos. Eu agradeço, porque existe muito aquela questão dos pais projetarem nos filhos os sonhos que não conseguiram cumprir. Eles a mim deram uma opção, não é? Obviamente que eu podia ter 6 anos e tu és altamente influenciado, claro. Mas tive a opção de escolher ir ou não, e foi espetacular, ainda bem que isso aconteceu. Boa, então entraste nos escoteiros aos 6 anos, acho que já é uma temprana idade, e pronto, fuiste desenvolvendo como pessoa, fuiste crescendo ao redor disso, imagino que a escola também e assim, e pronto, até agora ainda eres uma pessoa desportiva. Isto começou também a temprana idade ou foi algo que chegou mais de velho? Não começou? Não. A timidez não te permitia... Sim, tal e qual. Nunca andei num desporto coletivo. Os meus pais também nunca foram muito ligados ao desporto, nem nada associado. A única coisa que eu tinha de desporto, podemos dizer que é desporto, eram os trilhos e as caminhadas com os escoteiros. Mas não era nada ativo. Isto é uma paixão recente. Ok. Em 2017... foi quando decidi inscrever-me. Quantos anos tinha já? Tinha 27. Já sim. Mas não, nunca. E na escola ias bem? Se não estavas... Odiava a educação física. Pronto, não, mas... Estava educação física. E o resto das aulas? Corrias bem? Eras uma pessoa estudosa, metódica? Sim, sempre foi, tinha que ser. Os meus pais, não é? Assim o pediam para ser, mas sempre fui aluno do quadro de honra ou de mérito, delegado de turma, vice-presidente da Associação de Estudantes, portanto... Mas isso já foi quando já comecei a perder a timidez, é que consegui ir para... Há que anos começaste a perder a timidez? É assim, a timidez, ou seja, eu acho que foi mais ou menos por volta dos 16, 17 anos que começo a apresentar-me ao mundo de outra forma, não é? Aconteceu alguma coisa ou foi um processo assim natural? Sim, acho que foi um processo natural com a adolescência. Eu sempre fui mais cheinho, quando era mais novo. E depois acho que também ali na adolescência dei aquele salto e pronto, e apresentei-me de outra forma e acho que foi um bocadinho por aí. A Associação de Estudantes foi muito alavancado por outras pessoas que estavam à minha volta, mas aquilo fez-me bem, porque eu tinha que dar a cara por uma lista, pelas festas da escola, representar os alunos junto da direção, portanto aquilo acabou por se trabalhar. Mas a verdadeira timidez desaparece quando eu começo a trabalhar mesmo, quando eu entro nos hotéis. Sim. Pronto, vamos lá então. E pronto, tu hiciste esse primeiro ano na faculdade que não deu certo, não era o teu, e até por sorte, porque agora já tens uma carreira incrível, e saltaste depois aos hotéis. Qual é o nome mesmo do que estudaste? O nome do curso? Sim. Turismo e Gestão Hoteleira. E quantos anos são? 3. 3 anos. E 3 anos. falamos um bocadinho disso, da faculdade, qual era essa... nós falamos ramos em espanhol.
portugueses? Turmas? Disciplinas. Disciplinas, sim. Como era isso? Começava mesmo com turismo, línguas? Sim, era muito virado. Lá está, eu como ia um bocadinho às escuras, eu ia às escuras, eu não sabia muito bem aquilo que queria, portanto, aquilo para mim, eu acho que tem que ser honesto. Aquilo não acrescentou grande coisa. Ok. Acho que é importante, obviamente, mas no meu caso, o grande virar de chave, o que me deu mesmo a estaleca, se podemos dizer assim, foi no primeiro dia de aulas, logo na faculdade, e por isso é que eu acho que às vezes as coisas podem não fazer sentido, mas há sempre alguém que está ali naquele momento para te mostrar o caminho. Nós tínhamos um professor na primeira aula, logo da faculdade, que nos disse que obviamente que nós estávamos ali para ter o diploma no final, mas que o que nos ia distinguir no final dos 3 anos era a experiência, não era o que sabíamos da faculdade ou as grandes notas na faculdade. E que se nós quiséssemos distinguir-nos dessa forma, que devíamos começar já a fazer o nosso currículo e que devíamos começar a pedir estágios autopropostos nos hotéis. Isso já logo no primeiro dia? Primeira aula. E eu ouvi aquilo e eu vou fazer isto. Então cheguei a casa, lembro perfeitamente, fui fazer o Europass, o CV que existia na altura, fiz o currículo, não tinha experiência nenhuma, a experiência que eu tinha era ser escoteiro, e tinha feito voluntariado, portanto não era muito mais. E fui chamado. Mandei para todos os hotéis no Porto na altura, que não tem nada a ver com os hotéis que existiam hoje. Imagino. Isto foi em 2009, quando entrei na faculdade. Mandei para todos os hotéis e fui chamado para um estágio de verão na recepção, ou seja, eu ainda semi-tímido, fui para a recepção do Meliá Gaia Porto, em Gaia, que é um hotel com 300 quartos, com salas de reunião e tudo mais. E pronto, fui chamado e fiz lá 1 mês e meio de estágio, foi o mês de julho e metade do mês de agosto, e depois no final, isto, ou seja, eu ainda estava no primeiro ano de faculdade, e estava a fazer este estágio depois no verão, e depois convidaram-me para ficar lá a trabalhar. Portanto, eu depois trabalhei e estudei sempre ao mesmo tempo. Nunca estudei só. Mas sim, mas obviamente que a faculdade teve um impacto. Sim, claro. E eu acho que é extremamente importante a licenciatura, e quanto mais não seja pelo mundo que nos dá e a possibilidade, pelo networking, não é? Porque se este professor não tivesse aparecido na minha vida, as coisas se calhar teriam sido diferentes. E pronto, ou seja, eu acho que a nível de disciplinas o curso era muito orientado para o turismo puro e duro, ou seja, a parte mais da geografia, da história, dos guias turísticos. Nunca foi nada que me apaixonasse. Cheguei a ser também como voluntário guia turístico da Câmara Municipal do Porto durante a faculdade, mas não era aquilo que eu queria. Tive uma cadeira, uma disciplina de hotelaria, assim mais operacional, e foi a única disciplina que me marcou efetivamente. Lembro-me também que economia foi uma coisa que eu descobri ali. Eu sempre achava que números não era a minha praia, mas que cheguei à faculdade, tive economia 1 e economia 2 e adorei. Tanto que eu dizia muitas vezes que se tivesse conhecido a economia antes, se calhar hoje era economista. Exatamente. Mas pronto, mas não posso associar a faculdade à minha carreira. Sim. Pronto, então comecei a trabalhar nesse hotel enorme, 300 quartos, muita coisa. E pronto, ainda uma pessoa semi-tímida, frente a turistas também, era outro o Porto, né? Não era o que é hoje, que tem um nível de turismo enorme, mas já conseguias falar bem o inglês, português ou o espanhol? Sim, o inglês e o espanhol eu conseguia falar porque eu o inglês andei sempre no Instituto de Inglês desde novo, ou seja, todos os meus sábados eram passados numa escola inglesa para ter, e depois entretanto terminei e fiz o First Certificate in English da University of Cambridge. Também estive a viver com uma família americana nos Estados Unidos, em Washington DC, fui para lá 15 dias num intercâmbio, portanto, ou seja, o inglês para mim era uma coisa com que eu estava muito confortável. O espanhol descobri aos 15 anos, que eu no verão ia sempre para uma ação que acontece aqui na cidade do Porto, que é a Universidade Júnior, que basicamente as universidades fecham no verão, não é? E os miúdos, quem tem assim, acho que é a partir dos 12 anos, pode se inscrever em cursos nas diferentes faculdades para fazer umas férias de verão, quase um campo de verão.
E houve um dos anos, eu ia todos os anos, e houve um dos anos que eu escolhi o espanhol. E pronto, e a partir daí começou a desenvolver. Também comecei a fazer mais vezes o caminho de Santiago. Tenho a obrigação de falar espanhol, não é obrigação, não é obrigação, mas tentas sempre fazer o esforço. E pronto, e foi acontecendo. E depois o hotel também era, o hotel onde eu estava, o Meliá, era uma cadeia espanhola. É um hotel muito corporativo que recebia também muitos hóspedes vindos de Espanha. Portanto, isto foi acontecendo naturalmente, porque acho que para nós portugueses é um bocadinho fácil. É mais fácil. E do outro lado também, do espanhol para português até que é. E então, como foi essa primeira experiência laboral? Lembras-te dos primeiros dias nervoso ou sentias um pouco... Pronto, foi muito mau. Eu lembro que cheguei lá, eu não conhecia ninguém dos hotéis, não é? Mas eu cheguei lá, eu tinha a barba por fazer, eu não sabia fazer um nó de gravata, e eu cheguei ao primeiro dia... cheio de vergonha, né? As pessoas diziam bom dia ou boa tarde e eu corava, aliás, eles brincavam comigo, ainda tenho colegas de trabalho com quem mantenho contacto que brincam comigo relativamente a isso. E eu lembro-me que pedi ao segurança do hotel para me fazer o nó de gravata, cheio de vergonha, mas cheguei cá acima à recepção, o chefe de recepção olha para mim e diz-me: que é essa barba? Tu não sabes onde é que estás? Estás num hotel? Olha, vai para casa. Eu lembro de chegar a casa a chorar, virado para os meus pais a dizer: eles nunca mais me vão aceitar, que vergonha, não sei o quê. Pronto, depois no dia seguinte fui já com a barba feita, né? Com todo o cuidado, pedi ao meu pai para me fazer o nó de gravata, ou seja, toda uma preparação que não tinha, aliás, eu nunca tinha vestido um fato na vida, né? Tive que ir comprar com os meus pais no dia anterior para ir. E pronto, ou seja, os primeiros dias foi muito tímido, lembro-me de estar sempre muito na defensiva, muito a observar. Estava a existir um evento gigante, era um campeonato mundial de rugby que estava a acontecer na cidade do Porto na altura, então nós tínhamos lá os clubes todos, as equipas todas, aquilo estava a ser assim, uau. E pronto, ou seja, este chefe de recepção, que é uma coisa que eu levo para a vida toda, ele tenta sempre ver mais além daquilo que está à frente de nós próprios. E eu acho que se não tivesse sido também ele, mais uma vez as pessoas que acreditam em nós, a puxar por mim, se calhar eu também não estava aqui hoje, porque a realidade é que eu era tão tímido, as pessoas falavam comigo, eu corava, eu não conseguia verbalizar nada, porque aquilo também era muito estímulo, era um mundo novo. Claro. E foi um desafio. E este chefe de recepção começou a provocar-me, e provocava uma vez, provocava a segunda, e eu sempre calado, até que houve um dia que eu lhe respondi mais aguerrido, não é? Porque o nosso ego depois também não permite. Claro. E ele disse-me, depois mais tarde contou-me que foi naquele dia que ele percebeu: calma, este miúdo tem sumo. E então começou a explorar e a trabalhar isso em mim, e pronto, e depois as coisas foram acontecendo naturalmente, sim. Pronto, quantos anos estuviste naquele hotel? 12. 12? Sim. E sempre como... Não. Eu comecei, como te disse, na recepção, fui convidado para ser recepcionista, estava a fazer part-time, depois entretanto passei a full-time. Depois, entretanto, em 2011, 2 anos depois da abertura, de eu ter entrado no hotel, acontece que o hotel é vendido e muda de marca. Então temos um rebranding do hotel. O hotel deixa de ser Meliá e integra o grupo Intercontinental e passa a ser o Holiday Inn Porto Gaia, que ainda é hoje o Holiday Inn. Ou seja, nós fomos... o nosso hotel era para ser usado, e foi usado dentro da Intercontinental, como o flagship hotel da Holiday Inn. Podes descrever um pouquinho mais que é o Black... Flagship? Sim. Flagship é basicamente ser o hotel exemplo. Ok, top. Basicamente é o hotel modelo. Quer dizer, a partir daquele momento, aquele hotel passa a ser distribuído em todos os outros Holiday Inn e a dizer: é assim que vocês têm que ser. Este é o objetivo. Ok, sim. Então, basicamente, nós tivemos um rebranding e esse rebranding foi basicamente como um zerar. Aquilo. Eu acho que na altura nem tive consciência, mas se calhar a minha vontade de estar envolvido em tudo e nos projetos é que fez com que isto acontecesse. Eu não tive muita consciência daquilo que estava a fazer, mas como aquilo foi um zerar para toda a gente, ou seja, eu vinha de um hotel que tinha 10 anos de história, as pessoas estavam habituadas a trabalhar no mesmo sistema, a trabalhar com os espanhóis e tudo mais, e eu entendi aquilo como uma oportunidade. Ou seja, eu tornei-me o especialista no sistema informático novo, nos estándares da marca, porque aquilo apaixonou-me mesmo, porque era diferente, era um estímulo diferente. E pronto, ou seja,
depois tive mais um ou 2 anos na recepção, já como... não havia o cargo de subchefe de recepção, mas era quase como alguma coisa ali, um supervisor. E entretanto, em 2014, a minha diretora-geral da altura convidou-me para ir para Revenue Manager, que basicamente é um gestor de receita do hotel. Era uma função nova que estava a começar a existir nos hotéis, em que basicamente era extremamente analítico. Era olhar para um mapa de Excel e olhar para os concorrentes todos os dias e estar a fazer a gestão da tarifa ao minuto. Uau. Okay? Ou seja, era estar em cima de um congresso foi confirmado na cidade do Porto, eu tenho que aumentar já os preços. Okay. Eu sei que vou ter o Mundial de clubes aqui em Portugal, vou ter que aumentar os preços. Okay. Isto era uma pressão gigante e tudo relacionado com números, que eu sempre detestei números. Eu lembro-me de, na altura, ela propôs-me aquilo e eu pensei, olha, eu vou detestar isto. E detestei, eu não gostei nada de ser revenue manager, não tem nada a ver comigo. Mas foi importante, porque deu-me uma sensibilidade e foi também uma oportunidade, foi um trampolim para eu conseguir passar para os escritórios e para uma área mais de gestão. Sim. Fiquei como revenue, aí 3 anos, eu não tenho bem a certeza, mas foi 3, 4 anos, porque como eu não gostava do revenue... Ainda se acha muito para quem não gostava. Sim, porque lá está, era o que eu te ia dizer, eu como não gostava do revenue só, eu estava sempre à procura no hotel de coisas para conseguir fazer. Ou seja, juntava-me à equipa comercial, juntava-me à equipa de marketing, juntava-me à equipa de alojamentos. Eu tocava em todas as áreas para conseguir colmatar o facto de eu não conseguir estar sentado numa secretária a olhar para um mapa de Excel todos os dias. Mas pronto, mas foi engraçado. E depois, em 2000 já não me recordo muito bem, acho que foi 2018, por aí... cheguei àquilo que sempre quis ser, que era diretor de alojamentos, porque o que me apaixonava era os alojamentos, a experiência do hóspede e aquela coisa toda. E pronto, e depois, entretanto, saltei para subdiretor do hotel a acumular a direção de alojamentos. Depois mete-se a pandemia no meio, portanto, foram estes 12 anos lá, mete-se a pandemia no meio e depois, pós-pandemia, houve uma reestruturação da empresa. E eu não me identifiquei com a nova reestruturação e achei que era o momento também de ir procurar mundo, e foi quando venho à entrevista no Monumental Palace e depois, entretanto, isto acontece. Portanto, eu só trabalhei em 2 sítios. Eu trabalhei 12 anos naquele hotel e, entretanto, em 2022 juntei-me à equipa do Monumental Palace. Boa, vamos lá então. E como foi essa entrevista? Lembras-te quem foi a pessoa que estava? Já conhecias o Monumental Palace? Sim. Toda a gente conhecia. Exatamente, siga sendo uma referência a nível de cidade. O hotel, quando abriu, aquilo foi assim, um grande impacto, toda a gente queria trabalhar para lá. Aquilo passou-me ao lado. Nunca tive ambições de trabalhar no luxo, achava muito que os hotéis 5 estrelas não nos davam liberdade que nos dão 4 estrelas. Mas pronto, mas na altura, como eu também sentia que tinha que mudar e surgiu aquela oportunidade... Pronto, eu tinha uma amiga minha que trabalhava lá como responsável de recursos humanos, trabalhava no Monumental Palace, e ela falou-me da posição, ou seja, a posição, o próprio Monumental Palace sofreu uma reestruturação em que entrou um novo diretor-geral. Esse diretor-geral diz que é necessário contratar um subdiretor, e esta amiga minha refere o meu nome, ligou-me a dizer: Tiago, isto é a tua cara. E eu, tá bem, vamos a uma entrevista. E fui entrevistado pelo Manuel Santos, que é o atual diretor-geral do hotel, e fiquei. E depois foi todo o processo. Já conhecias Manuel ou nem não, por acaso? Não, porque o Manuel também estava a regressar, porque ele teve muitos anos fora e estava a regressar a Portugal também mais ou menos naqueles anos. Ok, e então agora cais no Monumental Palace. É um novo primeiro dia laboral, e se comparas esse primeiro dia com a barba mal feita, assim na gravata, outro primeiro dia no Monumental Palace, como foi essa primeira apresentação, quando já fuiste, imagino que... Sim, eu acho que foi, obviamente que eu já estava a partir de experiência, não é? Claro. Portanto, sim. Era diferente, pelo menos estas questões da barba e da forma como te apresentas a tua imagem já estava completamente resolvida. Mas lá está, eu tenho uma gênese tímida. Eu, quando não conheço, eu sou tímido. Portanto, eu lembro-me de estar com muito receio, até porque eu nunca tinha trabalhado noutra realidade. Claro. Portanto, eu sabia o meu valor dentro do hotel onde eu estava, mas eu estava lá há 12 anos com a mesma equipa, com a mesma diretora-geral, e quando eu saio daquele hotel para vir para o Monumental,
para mim também foi uma descoberta, porque eu não sabia como é que eu era fora daquele ambiente. Sim. Ok? Portanto, foi um ambiente novo. Portanto, para mim também foi uma descoberta. Foi na mesma... A parte da timidez manteve-se lá. Claro que já não ficava vermelha, ou seja, isso já não acontecia, mas sim, ou seja, foi duro igualmente. Foi duro. Falemos um bocadinho do cargo, se queres. Que é exatamente o que faz como subdiretor? Quais são as tuas principais funções? Pronto, eu acho que, assim, basicamente, um subdiretor de hotel ou diretor de operações, que é um bocadinho, podem-se misturar aqui os dois conceitos, basicamente é a pessoa que dá corda à operação. Eu não consigo dizer que sou responsável por um só departamento, apesar de ter sobre a minha alçada a direção de alojamentos, nesta altura. Agora tenho o SPA também, mas a direção de alojamentos, na altura em que entrei para o Monumental, estava sobre a minha alçada. Mas eu olho muito para a minha função, e isto é uma opinião muito pessoal. Se outros hoteleiros estiverem aqui a ouvir isto, certamente têm outra abordagem. Mas eu acho que o diretor-geral tem a função da gestão, o subdiretor dá-lhe esse apoio também, mas a grande função do subdiretor deve ser representar a direção junto das equipas. Okay. E eu acho que isto só se faz com presença. Estás presente na operação com eles, lado a lado, as pessoas conseguirem perceber que conseguem falar contigo como um colega de trabalho, não sentindo a hierarquia. Eu acho que a função de um subdiretor é essa, é quebrar, é partir a barreira que existe e ser aqui quase como um intermediário. E desbloquear problemas na operação e dar outro ponto de vista. Como tu dizias e bem no início, ou seja, nós estamos a olhar de cima, a nossa visão é mais ampla. Exatamente. Portanto, eu estou a gerir todo o staff e eu tenho que conseguir entender que sei lá, um chefe de recepção, um terapeuta de spa pode bloquear numa situação porque ele está naquela bolha, não é? Do seu departamento, está focado ali naquele mundo e quando tu olhas de cima se calhar tens uma visão mais clara. Eu acho que é isto que é importante num subdiretor, e em qualquer cargo de direção. É este desbloqueio e esta empatia para com a forma como as pessoas estão no seu departamento. Pronto, aproveito a dizer que acho que faz muito bem o teu trabalho, até porque foi uma surpresa para mim ouvir a parte da timidez, porque pronto, para os que trabalham com o Tiago, veem que ele que entra na Copa e saluda o mundo e grita de uma mesa a outra. Então, pronto, foi uma surpresa ouvir a parte da timidez. Toda a gente fica surpreendida quando eu digo isso e as pessoas nem acreditam, mas é mesmo verdade. É mesmo... Mas, pronto, eu queria dizer isso mais além das brincadeiras, assim, que cumpre essa função, né? de cortar de alguma forma a jerarquia, mantendo-la também, né? Mas romper isso, a abertura de o Tiago precisa falar alguma coisa, ainda mais com as pessoas que se calhar estão mais por cima das equipas. Então acho que isso faz muito bem, parabéns. Obrigado. Eu acho que o objetivo é este. Eu digo isto muitas vezes e acho que isto também se aplica depois também ao wellness e a tudo mais. Porque, e isto eu acho que foi um bocadinho se calhar também o escotismo que me deu. Eu desde novo, que para mim é impensável, não é? Obviamente, quer dizer, desde cedo, mas depois ali na adolescência houve ali uns derrapanços, mas faz parte. Mas eu acho que eu sempre tive muito presente esta questão de que com qualquer pessoa com quem tu te cruzas, seja um colega de trabalho, familiar, um amigo, um desconhecido na rua, tu não podes permitir que essa pessoa saia do pé de ti sem que ela se sinta melhor ou mais feliz. E eu acho que é um bocadinho isto parece se calhar um bocadinho clichê, mas não é clichê, é mesmo este o objetivo, é tu conseguires tocar, porque no final do dia nós estamos aqui para isto, para nos conectarmos enquanto seres humanos, não é? Temos que conseguir pôr o ego de lado. Eu não posso dizer que fui sempre assim, porque é óbvio que não fui, não é? Mas foi um trabalho que vim fazendo e eu acho, sem falsas modéstias, que neste momento da minha vida eu consigo dar isso às pessoas. Eu acho também. E é esse o meu objetivo final. Ou seja, eu acho que já nem sequer sou hoteleiro. Eu acho que já sou, sei lá, não sei, não faço ideia. Mas já sou só uma pessoa a lidar com outras pessoas. Okay. Pronto, falemos um bocadinho do spa, do Grand Blue Spa. Desde a tua visão, né? Não vou nombrar marcas, calma. Ao menos porque queria dizer que o spa mudou nos últimos anos, pertencia a blá blá, e agora independizou-se com uma marca independente, com o Grand Blue Spa. Formaste parte desse processo de câmbio. Sim. Atualmente trabalhamos com duas marcas, que também não sei se posso nombrar. Acho que sim. Não há problema nenhum. Ok, pronto, é com o Ignay e o Agustinos Bander.
Foste tu quem contactaste eles, ou o Manuel? Não, na altura foi a Susana Queiroz, mas foi uma pesquisa que nós fizemos todos em conjunto. A Susana na altura era a Spa Manager do nosso spa. Sim. Eu estive no processo de criação desta marca e deste conceito do Grambla Spa. Não, como já expus aqui a fragilidade toda em cima da mesa, não porque eu percebo alguma coisa sobre isso, mas lá está, eu sou um apaixonado pelo marketing, pela criatividade e pelas só me está a vir a palavra em inglês, mas podes falar em inglês, não? Pelo approach acerca-me diferente, sim, que nós devemos dar a tudo. Portanto, nós criamos isto, a marca foi o logo, tudo foi pensado para tentar capitalizar aquele espaço, que nós sabemos que é um espaço pequeno, sem luz natural. Mais hermoso. Exatamente. mas não tem luz natural, não tem... Ou seja, se nós queríamos ir pela parte da sustentabilidade, a parte da conexão à terra, ao mar ou ao planeta, como é que nós podíamos fazer aquilo acontecer dentro de desse tipo de espaço. Num espaço abaixo de solo, não é? Sem luz natural. E então surgiu a ideia, até pelos tons azuis da decoração, de fazermos aqui uma ligação ao mar. Pronto, depois de termos aqui o conceito desenhado, fomos em busca das marcas. Os faciais também começavam a ser uma tendência, portanto nós queríamos trazer muitos faciais. A Augustinus Bader foi a marca internacional que nós achamos que tinha a efetividade e a parte mais científica da coisa. A Ignay foi uma ligação mais emocional, porque a Ignay, apesar de eu acho que é uma marca muito boa, tem uma história espetacular e depois o facto do laboratório deles ser os Açores, com tudo o que a terra lhes dá, acho que fazia todo o sentido nós trazemos aquilo para o spa e para este conceito. O Ignay também é uma marca vegana, ou seja, os produtos são mesmo naturais. Eu acho que este episódio vai sair depois, mas o 25 de outubro há aí um evento, né, da localidade com o Nuno, que é o criador da marca. Miguel. Desculpa, Miguel. Obrigado, né? Também o público se manifesta ante a minha erro. Pronto, Miguel. E outros convidados também, né? E pronto, então, quais achas que são os desafios que tem o subdiretor no dia a dia? Quais são aqueles problemas que caem na tua secretária, que mais uma vez, ou quais são as coisas que tens que lidiar mais normalmente? Eu acho que tem tudo a ver com a gestão de pessoas. De pessoas, principalmente. Sim. Esses são os grandes desafios, porque as pessoas conseguem continuar a surpreender-nos e ainda bem, isso é incrível, não é? Pela positiva e pela parte menos boa. Mas tem mais a ver com isso. E depois é aquela pressão que é normal. Nós temos uma administração, um hotel é suposto dar resultados e ter resultados. E depois, ou seja, é nós conseguirmos ser aqui o escudo da equipa e o filtro ao mesmo tempo, não é? Esse é o grande desafio, é estar constantemente em cima está no limbo, não é? Pois, entre e outros. Sim, é isso. Pronto, Tiago, não sei o que achaste, não sei se queres deixar umas mensagens finais para as pessoas, se queres te apresentar, podemos fazer um convite para assistir ao spa. Nós temos produtos como a Aquária, que por um módico valor podem ir lá usar a piscina, o sauna, o banho turco. Depois temos diferentes tipos de massagens, faciais também. Sim. E pronto, e o hotel também tem muitas mais coisas. Então, sim, é isso. E eu acho que é importante também nós referirmos que o Grambla Spa, neste momento, o nosso objetivo principal é olhar para o wellness de outras formas. Eu acho que nós temos que romper aqui um bocadinho com este preconceito que existe. O spa é só para ir fazer uma massagem, um facial e ir à piscina. Não pode ser. O spa tem que ser o ponto de encontro do bem-estar a todos os níveis. E o bem-estar hoje, e o evento que nós estamos a organizar da Ignay, com a Ignay, que fala muito, tem este chavão da longevidade, vai buscar muito estes pilares: a nutrição, a espiritualidade, a suplementação, a cosmética. Temos todos que andar de mãos dadas, e eu acho que ou seja, o futuro, que não é o futuro, já é o presente, é a personalização a todos os níveis. Eu acho que o que nós tentamos fazer no Grambla Spa
neste momento com toda a gente que nos visita, é esta customização. Porque é nós percebermos, e a própria medicina também está a caminhar para isso, que cada pessoa é um ser uno. Ou seja, as necessidades são diferentes da outra. Exatamente. Deixamos de ter esta standardização que existia antigamente e começamos a ajustar e a customizar às necessidades das pessoas que nos visitam. E eu acho que é isso que podem contar com o Crème Bleu, pelo menos é esta a nossa cultura e é isto que os nossos terapeutas tentam fazer. E pronto, ou seja, é isto. É a minha visão do spa, é mesmo esta. Eu concordo também. Eu trabalho lá também, claro. Eu concordo com isso. Eu não disse isso, não sabia se tu queria. Sei, pode ser. Pronto, Tiago, muito obrigado por estar aqui comigo, por me apoiar nesse projeto. Espero que tenha sentido bem, que tenha sentido confortável, que tenha gostado da experiência. De conhecer todas as facetas do nosso terapeuta. Exatamente. Pronto, e para os que estão por trás das câmaras, muito obrigado por ainda estar aqui. Se ouviram o capítulo completo, agradeço. Podem deixar comentários, já seja no Spotify ou no Instagram. Se quiserem que tragamos mais pessoas, de que âmbito querem falar, se tem alguma questão de qualquer do que aconteceu aqui, por favor comentem, divulguem a informação aqui do podcast e até um próximo capítulo. Muito obrigado, Tiago. Obrigado.